Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos tratar de um tema acerca do que pode ser dito como a liberdade cristã. É um tema fundamental para que tratemos aqui e diz respeito justamente à forma como podemos interagir de uma forma redentora com o cinema, os filmes e o audiovisual. De uma forma geral, as pessoas encaram o cristianismo enquanto um conjunto de normas, enquanto um conjunto de regras em que se diz pode ou não pode, sim ou não. E é no tema da liberdade cristã que nós observamos que é bem diferente. Na verdade, existe uma certa visão, que eu diria que é um tanto quanto ingênua, de liberdade, que vigora na maior parte da sociedade, em que as pessoas acham que ser livre é fazer aquilo que se quer. E na verdade não. Na verdade, uma visão um pouco mais madura seria dizermos que ser livre é fazermos aquilo que podemos fazer, de acordo com as leis. E dentro do cristianismo, podemos dizer que a liberdade cristã é o espaço de ação que o cristão tem de acordo com a obediência à palavra de Deus, que é a Bíblia. E a liberdade cristã pode ser dita, então, enquanto o espaço que o cristão tem de movimentação na obediência à palavra de Deus. E esse espaço é vastíssimo, é amplíssimo e está longe do que as pessoas dizem, que mais aparenta ser um espaço de uma pura restrição. É como boa parte das pessoas pensam, tornar-se cristão é estar diante de um conjunto de negativas que fazem com que a pessoa mal consiga se locomover. Muitas pessoas pensam, tudo não pode, tudo é pecado dentro do cristianismo, e não é assim. Na observância da palavra de Deus, na observância dos mandamentos de Deus, na obediência à sua palavra, o cristão percebe na caminhada cristã que ganha um espaço de liberdade muito grande. E é sobre esse tema da liberdade cristã que nós vamos tratar hoje aqui. Esse vídeo tem como título Anorexia Cultural. Mas, na verdade, enquanto uma interrogação, anorexia cultural? No próximo vídeo vamos tratar justamente, se assim Deus o permitir, do contrário, a glutonaria cultural. E esses não são termos meus. Na verdade, são termos do Brian Godawa, já demos a indicação aqui do livro, e é um dos livros, referências principais que utilizamos aqui nessa série, que é o Cinema e Fé Cristã. E eu começaria justamente com um conjunto de proposições que o Godawa coloca no seu livro, que são as seguintes. De uma forma geral, diz o Brian Godawa lá no seu livro, os cristãos não gostam muito de assistir filmes porque se colocam três questões, que são as seguintes. Os filmes corrompem os valores da sociedade. Há excesso de cenas de sexo e violência. E os filmes são mundanos e uma perda de tempo. Esses são, geralmente, as três proposições que os cristãos colocam para negarem assistir a filmes. Então vamos analisar algumas delas à luz dessas duas questões que nós citamos. A liberdade cristã, que aliás é um tema que vai ser, espero, tratado ao longo de toda a série, Cinema e Fé Cristã.
E também essa questão que vai ser específica de hoje, que é a anorexia cultural. Então a primeira proposição diz assim: os filmes corrompem os valores da sociedade. E aí, nesse sentido, eu indico a leitura. Existem várias passagens na Bíblia acerca da questão da liberdade cristã. Deus deu a Paulo palavra muito boa em torno dessa questão. E é justamente hoje, vamos procurar trazer aqui a Epístola aos Romanos, no seu capítulo 14. Não vamos ler toda a Epístola, vamos trazer algumas partes dela, algumas considerações, mas fica a recomendação da leitura da Epístola aos Romanos, no seu capítulo 14, em termos de se fazer e obter sabedoria em torno dessa questão, em torno dessas proposições, sobre modo dessa primeira: os filmes corrompem os valores da sociedade. Então, nesse sentido, vamos iniciar com eu vou trazer aqui um autor que eu gosto muito e que tem um livro excelente, eu já li e já reli, que é um comentário expositivo acerca dessa Epístola aos Romanos, que é justamente o livro do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu vou citar aqui uma passagem em que ele trata disso. Quem quiser adquirir essa obra, é mais uma indicação, como eu disse em vídeos anteriores. Vamos sempre trazer indicações, já trouxemos do Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã, a série Como Viveremos, do Francis Schaeffer, que pode ser encontrada no YouTube. E agora uma terceira indicação é este livro de comentário expositivo acerca da Epístola aos Romanos, do pastor Hernandes Dias Lopes. Então eu vou ler aqui, está na página 444. Diz assim: em primeiro lugar, com respeito à liberdade cristã, devemos distinguir entre coisas morais, imorais e amorais. Há coisas que são essencialmente erradas e imorais. Não importa o tempo nem o contexto, essas coisas devem ser repudiadas e tratadas como imorais por todos os filhos de Deus. Um exemplo clássico é a embriaguez. Entretanto, há práticas que são morais e virtuosas na própria essência, e devem ser praticadas por todos os crentes em todos os tempos e em todos os lugares. Citamos como exemplo, o amor fraternal. Mais difícil, porém, é distinguir aquilo que é amoral e neutro em si mesmo. O que é amoral pode tornar-se inconveniente e até escandaloso, dependendo da situação. Um exemplo comum nos dias de Paulo era a prática de comer carne e beber vinho. A citação é Romanos 14, versículos 15 e 21. Vamos então aos versículos 15 e 21. Então, Romanos 14, o versículo 15 diz: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. E o versículo 21 diz assim: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Os dois versículos em questão mostram a difícil relação que estava existindo na dimensão entre a liberdade cristã, que era devida a, de uma forma geral, gentios convertidos e judeus convertidos. De uma forma geral, não exclusivamente,
mas, de uma forma geral, os gentios recém-convertidos tinham a liberdade, isso não lhes afetava a consciência, de comer carne e beber vinho. E eles criticavam de uma forma geral, judeus convertidos por não fazerem isso, achando que eles eram tanto quanto escrupulosos e não estavam dando propriamente vazão à sua liberdade cristã. Por outro lado, os judeus recém-convertidos, e aqui eu friso sempre de uma forma geral, porque não eram só judeus, mas eles criticavam os gentios convertidos por serem mundanos, por estarem comendo e bebendo, comendo carne e bebendo vinho. Contextualizando, nós temos a mesma questão aqui, e aí é onde entra a primeira proposição que nós tratamos. Há cristãos que vão criticar outros cristãos por dizerem: filmes corrompem os valores da sociedade, vocês não deveriam ver, vocês são mundanos. E, por outro lado, há cristãos que vão dizer: não, vocês é que estão errados e não deveriam criticar, deveriam ler mais a palavra, a fim de que conheçam e possam usufruir mais da liberdade cristã. E esses versículos em questão que trouxemos são justamente uma tentativa de Paulo de apaziguar essa situação. Continuemos então a leitura. Que provocava escândalo nos crentes fracos. Pode ser lido também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 9 até o versículo 13. Os crentes fortes, de posse de sua liberdade em Cristo, comiam carne e bebiam vinho sem nenhum drama de consciência. Os crentes fracos, porém, não apenas se abstinham dessas práticas, mas ficavam escandalizados quando outros crentes o faziam. O amor fraternal deve regulamentar nossa liberdade pessoal. E eu faço uma pausa aqui justamente para chamar a atenção que é esse o ponto também com relação aos filmes. O amor fraternal deve regulamentar nossa liberdade pessoal. De nada adianta usufruirmos da nossa liberdade pessoal, no caso, cinema, filmes, audiovisual, se isso não condiz com o amor fraternal. Então, continuando e repetindo. O amor fraternal deve regulamentar nossa liberdade pessoal, a ponto de nos abstermos de direitos legítimos para não sermos causa de tropeço para os fracos. Charles Erdmann lança luz sobre essa questão. Ele diz o seguinte: coisa há que são inquestionavelmente retas, outras inquestionavelmente condenáveis. Contudo, outras ainda existem a cujo respeito diverge a consciência dos homens. Estas chamadas questões de consciência surgem entre os crentes e se fazem fonte de sérias dificuldades. Os crentes que se caracterizam por acentuado zelo e escrúpulo são susceptíveis de condenar os outros como inconsistentes, enquanto aqueles que não sentem iguais escrúpulos quanto às coisas em questão são tentados a desprezar aos demais como fanáticos, estreitos ou intolerantes. E aí cai-se em contendas. No caso aqui dos filmes, e contextualizando com a primeira proposição que trouxemos, que é os filmes corrompem os valores da sociedade, nós podemos, e aqui contextualizando com a frase que o pastor Hernandes cita de Charles Erdmann, nós podemos assistir a filmes audiovisuais e criticar outras pessoas que não o fazem, chamando-os pessoas com fanáticos, estreitos ou intolerantes. E isso é péssimo para a caminhada cristã, pois gera contenda, gera desunião, não gera harmonia entre os irmãos. Ao mesmo tempo, aqueles que não assistem tendem a condenar os que assistem e que, na visão deles, estão assistindo algo que corrompe os valores cristãos, tratando-os como pessoas mundanas. Então, realmente,
capítulo 14 da Epístola aos Romanos, ele vai nos trazer indicações preciosíssimas para quando surgem esses problemas. De uma forma geral, podemos dizer que há filmes que realmente corrompem os valores cristãos, os valores da sociedade, mas há outros que não. Há outros que não. Alguns filmes vão trazer os temas do amor, da amizade, da benevolência, da honradez. E aí é preciso a cada um se perguntar, em seu contato a partir das Escrituras com Deus, se vale a pena assistir a tais filmes. São as chamadas questões de consciência. Um segundo tema, segunda proposição, era que há excesso de cenas de sexo e violência. Então vamos tratar os dois aqui em separado. De fato, há filmes que contêm excesso de cenas de sexo. Muitas vezes, até filmes em que não se precisaria ter nenhum tipo de alusão a isso. Eu mesmo já assisti a filmes, algumas vezes até filmes de comédia, em que o filme corria muitíssimo bem e, de repente, em torno de 5 a 10 segundos, se coloca uma cena de imoralidade sexual. Quer dizer, uma cena que curta, desfocada do roteiro principal e que de forma alguma precisaria estar ali. Não é? Então, de fato, há alguns filmes que têm realmente esse excesso de cenas de sexo. E aqui sigamos o que a Bíblia nos manda: fugir da imoralidade. Mas também podemos, por outro lado, perceber que a sexualidade é algo presente na realidade, presente na vida. A própria Bíblia, se nós atentarmos, não deixou de falar sobre o tema. Porque a mensagem da Bíblia é sempre muitíssimo clara. Desde tanto o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e no Antigo Testamento, na narrativa da história do povo de Israel, muitas vezes aconteceu isso. Para toda questão na Bíblia, são apontados dois caminhos. Um é o caminho que leva à vida e outro é o caminho que leva à morte. O caminho que leva à vida é Cristo. Tanto no Antigo Testamento, enquanto um apontamento e um direcionamento da promessa de que ele viria, quanto no Novo Testamento, de sua vinda, pregação e da promessa que voltará. Então, para tudo na vida são apontados esses dois caminhos, ou vida ou morte. E para a sexualidade também. Então, tanto, por exemplo, principalmente no Antigo Testamento, de acordo com as narrativas, se percebem esse caminho que leva à vida em torno da sexualidade, quanto também caminho que leva à morte. No que diz respeito à violência, a mesma coisa. A violência faz parte da vida, quer queiramos, quer não. E muitas vezes faz parte das contradições e ambiguidades das pessoas. E a Bíblia também não deixou de relatar situações em que a violência ocorre. Desde uma violência no sentido de agredir uma pessoa verbalmente, levantar um falso testemunho, até propriamente a violência no seu sentido mais amplo, questão da guerra, por exemplo. E, justamente, dentro sempre daquela dimensão que citamos aqui, ou vida ou morte. No caso, a violência
enquanto morte, a paz, e sobremodo não uma paz como o mundo nos dá, mas a paz de Cristo enquanto vida. E nesse sentido, os filmes vão nos trazer isto. E aí, me parece que cada pessoa deva, à luz das Escrituras, se fazer a seguinte pergunta: a forma como está sendo tratada a sexualidade neste filme condiz com a minha fé? A forma como está sendo abordada a violência leva-me a reflexões edificantes em torno dessa situação? Ou como dissemos no vídeo anterior, Jesus assistiria comigo esse filme? Então, cada situação tem que ser avaliada. Ou seja, em que contexto está sendo mostrado as cenas de sexualidade ou de violência? De que forma está sendo mostrado, falado? Qual o contexto em que está inserido? Muitas vezes veremos que não há contexto nenhum que justifique, como o exemplo que eu citei aqui anteriormente. Outras vezes veremos que pode ser tratado de uma forma madura, de uma forma edificante, que nos leve a reflexões importantes em torno disso. Uma outra questão que podemos falar é em torno, a terceira proposição, são de pessoas que criticam os filmes dizendo que eles são mundanos e uma perda de tempo. De fato, muitos filmes são mundanos, são feitos por pessoas que não acreditam em Deus, mas já na apresentação dessa série nós citamos aqui algo que Francis Schaeffer, por exemplo, traz. O autor cita o Brian Godawa, que tratamos tanto aqui também, cita e referencia. Quer dizer, de acordo com Gênesis 1, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo aquela pessoa que não acredita em Deus, mas ela carrega em si esta imagem de Deus, esta ímago dele. E Deus é o maior artista, Deus é o maior criador. Ele criou os céus e a terra, ou seja, ele criou tudo. Tudo é criação, tudo é obra sua, a partir do nada. E também Deus nos contou a maior história, que é a história do Senhor Jesus. A história do Senhor Jesus Cristo é a maior história já contada ao longo de toda a humanidade. Então, nesse sentido, mesmo um autor que não seja propriamente cristão, mas ele carrega em si essa imagem de Deus, esse ato de criação. E embora a criação possa vir um tanto quanto, às vezes, distorcida, até mesmo em termos de valores, mas podemos analisar em que sentido está distorcida. Em que sentido temas como a amizade, o amor, a benevolência, a honradez que estão ali sendo tratados, se distanciam, se aproximam de nossa fé. A Bíblia nos dá essa liberdade de análise. Muito bem. Então, nesse sentido, dizer, bom, os filmes são também uma perda de tempo. Não sei. Me parecem que muitos filmes não são perda de tempo, não. Para citar um filme dentro do campo religioso, propriamente, cristão, a série A Bíblia, salvo engano, de 2013, que depois foi compilada, feito um filme. Não me parece ser perda de tempo. Assim como filmes que não são propriamente, e aí claro, poderíamos citar vários deles, mas filmes que tratam propriamente da honradez, do amor à família, do amor à pátria, de valores éticos,
que nós, enquanto cristãos, promovemos. Então não são, nesse sentido, perda de tempo. Indo um pouco mais adiante, eu deixaria aqui, para concluir essa primeira parte, dois versículos de Romanos 14, que vínhamos trazendo. Eles estão justamente nos versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Se você, ao assistir um filme, teu coração não está te condenando, conforme a palavra de Deus, Romanos 14, versículo 22, feliz você é. Vou repetir aqui essa última parte. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E versículo 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Está falando aqui em termos de comer, no sentido já que já vinha sendo tratado como Paulo tratou, a questão do comer e beber vinho entre, de uma forma geral, gentios convertidos, fortes na fé, judeus convertidos, de uma forma geral, fracos na fé. E aí, contextualizando, podemos dizer o seguinte, como diz aqui o texto, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Aquele que tem dúvida é condenado se assistir a um filme. Se você tem diante de si um filme e você não tem convicção de que deva assistir aquele filme, e você assiste ao filme, então aí há pecado. Continua o texto. Porque não come com fé, ou contextualizando, porque não assiste com fé. E aí, como diz aqui o final, e tudo o que não provém da fé é pecado. Continuando um pouco mais, já indo para uma outra sessão, nós podemos dizer, eu fiz aqui algumas anotações, o valor redentor que a igreja deve ter. Os filmes podem ser espelhos da cultura. E aí, meio para que a cultura interaja de forma redentora com a cultura. Então, é mais ou menos o seguinte, nós podemos ter uma configuração social, e nesse sentido também espiritual, em que a igreja se fecha em torno de 4 paredes dos templos e a sociedade fica aqui. E as duas passam a funcionar e não interagem uma com a outra. E, nesse sentido, não me parece ser aquilo, tenho certeza disso, que o Senhor Jesus nos pediu. O Senhor Jesus nos pediu está, por exemplo, em Marcos 16:15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esse a todas as pessoas faz toda a diferença. Quer dizer, não é o caso de a igreja estar fechada em si mesma e não ir à sociedade. Não, muito pelo contrário, a igreja deve ir à sociedade. E quando ela vai à sociedade, foi aquilo que eu tinha propriamente anotado. A circunstância de que os filmes podem vir a ser espelhos da cultura. Quer dizer, é como se a igreja se perguntasse, a quantas anda a cultura? A cultura geral, a cultura dos homens, por assim dizer. Bom, os filmes me mostram um tanto quanto disso. Então, nesse sentido, assistir a filmes pode me dar um espelho, um termômetro, por assim dizer, daquilo que vou encontrar quando for falar de Cristo para as pessoas. E nesse sentido, o cinema pode vir a ter, e aí conhecer cinema pode vir a auxiliar tanto no processo de evangelização quanto no processo de redenção.
Quer dizer, o que é a vida cristã? A vida cristã é um processo de redenção. Todo cristão tem um testemunho a dar. Algo em que a pessoa